Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições dentro desse livro. Um livro tão pequeno, mas com verdades tão grandes, né? Nós temos aqui, pelo menos na minha Bíblia NVI, a letra bem pequenininha, 3 páginas desse livro, 4 capítulos pequenos. Numa sentada a gente lê esse livro, né? Em 5 minutos, 10 minutos a gente lê esse livro inteiro, mas que nos aponta para uma realidade tão importante para nós pensarmos, um conceito que talvez nós repetimos várias e várias vezes sem entender o que ele de fato significa. O livro de Ruth, ele fala sobre redenção. O tema do livro de Ruth é redenção, e a gente fala sobre redenção. Nós chamamos Jesus de nosso Redentor, mas nem sempre nós entendemos o que significa esse termo, redentor ou redimir. O livro de Ruth trata especificamente a respeito disso. Nós temos visto aqui ao longo dessa história, a história de uma família, uma história um tanto quanto triste, de uma família que foi destruída praticamente. Noemi com seu marido Elimeleque, percebem-se numa situação muito complicada, a fome na terra de Israel. A Bíblia nos diz lá no capítulo 1 que esse era o tempo dos juízes, o que indica que não havia nenhum tipo de liderança governamental. Era o tempo em que, diz o texto lá de Juízes, o último versículo do último capítulo de Juízes, diz que naquele tempo, no tempo dos juízes, cada um fazia as coisas conforme lhe parecia bem. Cada um vivia de acordo com os seus próprios padrões, com seus próprios valores. E quando nós olhamos aí para o texto de Juízes, vamos ver um livro de muita gente fazendo muita coisa errada. O pastor Gustavo, no sábado agora, que esteve conosco ali no encontro de homens, falou um pouquinho a respeito aqui do livro de Juízes, e ele fala que se fosse nos dias de hoje, tinha que colocar o livro de Juízes como para maiores de 18 anos. Que o livro de Juízes tem umas coisas muito pesadas, muita carnificina, gente que se afasta de Deus. Isso traz grandes problemas sobre Israel, cada um vivendo de acordo com seus próprios valores. E a Bíblia vai nos dizer que a terra de Israel era esse ambiente no qual Deus provia para o seu povo o seu suprimento, que enquanto o povo caminhava de maneira honrosa com o Senhor, confiando no Senhor, um dos símbolos da sua bênção era o habitar na terra, e estando na terra, aquela era a terra que ia prover para eles tudo aquilo que eles necessitavam. Mas quando eles se afastavam do Senhor, havia problemas na terra, problemas com a produção agrícola e também problemas de outros povos que invadiam ali as terras de Israel. Então acabavam com o povo de Israel praticamente, e o povo então se arrependia dos seus pecados, clamava a Deus, e Deus levantava um juiz, que era aquele que ia liderar o povo de volta aos caminhos de arrependimento, de conquista, e voltava então para a sua terra. Nós vimos então no capítulo 1 que há um tempo de grande seca ali na terra de Israel, principalmente na terra de Belém, onde se passa o início dessa história. Então Noemi, juntamente com seu marido e os seus 2 filhos, mudam para a terra de Moabe, campo dos inimigos, e ali os seus 2 filhos se casam. E o que acontece então é que quando eles tentam fugir, ao invés de se arrepender dos seus pecados junto com o povo, mas tentam dar um jeitinho, isso traz grandes consequências para a vida deles. Então nós vemos aí que o marido de Noemi morre, os 2 filhos de Noemi morrem, e fica ela como viúva e as suas 2 noras também como viúvas. No capítulo 1 ainda, nós vemos que Deus derrama novamente do seu favor sobre Israel. E agora volta Noemi para a sua terra. E antes disso ela chama as suas 2 noras, as 2 viúvas, e diz: olha, voltem para a casa dos seus pais. Vão viver aí, vão procurar marido para vocês, eu vou voltar para a minha terra. Uma das suas noras, a mulher chamada Orfa, gosta da ideia e vai embora. Mas Ruth, que é quem dá o nome a esse livro, ela diz: não, de forma nenhuma, não vou abandonar a senhora. Onde você for, eu vou. O seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Lugar onde você pousar, ali eu vou pousar também. Um texto muito bonito, que é usado geralmente em casamento, mas era uma troca de amor, uma troca de fidelidade entre nora e sogra. E ela então segue aí com Noemi para a terra de Israel, e começa então agora a ajudar a sua sogra, a cuidar da sua sogra, inclusive através de trabalho braçal.
O capítulo 2, que foi visto na semana passada, o Lucas pregou a respeito do capítulo 2, nós vemos Noemi indo à terra de Boaz. Ela ainda não sabia que era Boaz, mas ela vai até a terra de Boaz e ali ela começa a catar os grãos, catar as espigas, algo que era considerado nobre dentro de Israel. Quando alguém ia colher o seu campo, não podia colher as beiradas para que o estrangeiro pudesse ter o que comer, e aquilo que caía no chão também não podia ser pego para que o estrangeiro pegasse e se alimentasse. E é isso que Ruth vai fazer, para alimentar a ela mesma e alimentar a sua sogra. E ali naquele lugar, diz o texto, se você quiser voltar um pouquinho comigo, aí no capítulo 2, nós vemos uma mulher que trabalha e trabalha duro. Quando o versículo 4 diz, capítulo 2, verso 4, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Ele está falando aqui de Ruth. A quem pertence aquela moça? Verso 6, o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Veja, Ruth, uma mulher trabalhadora. Ela chegou cedo, está trabalhando até agora e só sentou um pouquinho para descansar. Essa mulher é uma mulher de fibra. Então, Ruth encontra favor diante dos olhos de Boaz. E Boaz permite não só que ela continue a colher ali as espigas que iam caindo e ao redor ali, mas ela passa agora a andar junto com as próprias servas de Boaz. Pode tomar agora a água dos servos ali. Boaz diz para ela: você pode descansar ali onde está todo mundo descansando, você pode beber água que todo mundo está bebendo. E ele chama um dos seus ceifeiros de lado e fala: olha, vai deixando cair mais espigas para que ela possa pegar, porque a lei dizia isso, a espiga que caísse não era para pegar, deixava para o estrangeiro. Então Boaz vai e diz a um dos seus trabalhadores: olha, deixa um pouquinho mais para ela. E ela volta para casa cheia de alegria, com muitos grãos, muito mais do que uma mulher poderia carregar ou pegar sozinha. Tanto que quando ela chega com toda aquela colheita diante da sua sogra, a sogra identifica que houve algo ali além do normal. Não era só um trabalho comum, ela sabe que alguém ofereceu maior favor a Ruth. E Ruth diz: olha, eu estava colhendo nas terras de um homem chamado Boaz. E é aí que nós paramos na semana passada, no versículo 20 do capítulo 2, vamos ler desde o versículo 19 do capítulo 2, diz assim: a sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vemos aqui então que Noemi aconselha Ruth a continuar ali naquela mesma lavoura até o final da colheita. Isso passaria alguns meses ali, Ruth convivendo com os trabalhadores de Boaz e convivendo com o próprio Boaz. O texto que nós vamos meditar propriamente é o capítulo de número 3 hoje. Eu quero ver se a gente consegue chegar até o final do capítulo 3. Mas antes de nós lermos o texto e irmos expondo à medida que vamos lendo, eu quero convidar você, assentado como está, a nós orarmos, pedindo que o Senhor nos dê a compreensão da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E temos diante de nós um texto tão belo, tão poético, que aponta para grandes realidades ao nosso respeito, para o favor do Senhor ao nosso respeito. Obrigado porque o Senhor deixou registrada essa história para que pudéssemos conhecer o teu caráter provedor, o teu caráter abençoador,
e como o Senhor opera também através das nossas ações, também através do nosso trabalho. Nunca um trabalho que está longe da orientação do Senhor, mas um trabalho que é feito debaixo do comprometimento contigo e da presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa história que se desenrola diante dos nossos olhos. Pedimos que nessa noite, mais uma vez, enquanto nos aproximamos da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo nos dê a capacidade de compreender aquilo que está diante de nós, que possamos aplicar a nossa realidade, a Palavra do Senhor, dentro dos nossos contextos, que o Espírito Santo do Senhor ilumine os nossos olhos e faça com que o nosso coração perceba a vontade do Senhor aplicada a cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O capítulo 3 aqui de Ruth vai nos mostrar um romance. Algumas pessoas gostam de histórias de romance, né? Tem outros que não gostam de história de romance. E o capítulo 3 é um romance, é um belo romance. É uma história que seria digna da gente fazer aí um filme, ou quem sabe até uma série do Netflix. É um romance muito bonito. Mas não fala só de uma história de amor entre um homem e uma mulher. Fala também da nossa história. Tem muito a ver com a nossa história e com a história de Deus em relação a nós. E não fala só de um romance entre um homem e uma mulher, e não fala só da nossa própria história, mas fala da história, com A maiúsculo, a história da redenção. Nós vemos aqui essa história se desenrolando, e agora no capítulo 1, Ruth vai ouvir da sua sogra Noemi um plano. Olha o verso 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, ou seja, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Vemos aqui uma instrução da sogra de Ruth para que ela possa se encontrar com Boaz. Aqui nós estamos falando então desse romance, mas antes de mais nada, precisamos entender um conceito muito importante que está em todo o livro aqui de Ruth, que é aquilo que cola todas as partes do livro de Ruth. Nós vimos no versículo 20 do capítulo 2, que Noemi identifica Boaz como um parente próximo. Ela diz lá no versículo 20, vamos ler lá de novo. Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, um de nossos resgatadores. Aqui está um conceito chamado o conceito do resgate, ou do redentor. A palavra hebraica aqui para resgatador é a palavra Goel. Goel. E quem era o Goel dentro da cultura de Israel? Goel era um parente de sangue, um parente próximo, que tinha condições, principalmente condições financeiras e vontade de exercitar misericórdia para com algum dos seus parentes. O que esse Goel podia fazer? Ele podia, por exemplo, comprar um israelita que estava escravo, para que esse fosse liberto do seu regime de escravidão. Isso está bem distante da nossa cultura, mas quando uma pessoa devia muito dinheiro, ela vendia as suas propriedades, ou ela entregava as suas propriedades como parte do pagamento. Se isso não fosse o suficiente, então a pessoa se vendia como escravo, para então pagar com o seu serviço aquilo que ela devia. E aquela pessoa então ficava escrava daquele a quem ela devia, enquanto a dívida não fosse paga. Se a dívida fosse muito grande, talvez até mesmo impagável, a pessoa viveria provavelmente o resto da sua vida, dependendo da época do ano, ou o tempo de Israel, viveria até os seus últimos dias como escravo, a não ser que caísse próximo do dia chamado do dia do jubileu, ou do ano do jubileu, em que aqueles escravos então eram libertos. Mas se o ano jubileu, por exemplo, aconteceu o ano passado e a pessoa assumiu uma dívida e ela é pega escrava hoje, demoraria mais 49 anos até o próximo ano do jubileu. Então nos próximos 49 anos a pessoa viveria ali debaixo de um regime de escravidão até que a sua conta fosse paga. A não ser que um parente de sangue, alguém de fato um parente de sangue, que tivesse condições financeiras de pagar a dívida e tivesse vontade, então ele podia ir lá e resgatar essa pessoa, redimir essa pessoa. Resgate ou redenção era uma transação econômica, era literalmente comprar o direito de alguém.
e libertar essa pessoa daquele regime de escravidão. Essa era uma das coisas que o Goel podia fazer, o resgatador podia fazer. Uma outra coisa que o Goel podia fazer ele podia comprar de volta uma terra que havia sido confiscada como o pagamento de uma dívida. Então, se a pessoa não chegou a ser levada escrava, mas a terra dela foi levada, foi confiscada por causa da sua dívida, o Goel também, tendo condições e tendo vontade, podia ir lá e comprar, mesmo que a pessoa não quisesse vender. O terreno não está à venda. Não, mas eu sou o resgatador, essa terra pertencia aos meus parentes, eu tenho o direito e eu tenho o dever e o direito de resgatar essa terra. Então o indivíduo tinha que vender aquela terra para que ela fosse restituída à família. E também o Goel era o responsável por dar continuidade ao nome da família. Aí temos algumas coisas muito esquisitas que estavam ali dentro da lei de Israel. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 25, que fala um pouquinho a respeito disso, diz lá no versículo 5, Deuteronômio 25, 5: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Essa era uma das outras responsabilidades do Goel: dar descendência ao seu irmão, ou dar descendência ao seu parente. Quando o marido de alguém morria e essa viúva não tinha filhos, o nome daquela família seria apagado, porque o nome era carregado de filho homem em filho homem. E se ela não tinha nenhum filho, ela seria literalmente deixada de lado. Se não tivesse mais os seus pais, seria abandonada e viveria às margens da sociedade. Não haveria ninguém para cuidar dela e o nome dessa família seria apagado. Então, como uma contingência em Israel, havia essa figura também do Goel, que daria descendência àquela família. O primeiro filho seria tido como filho do falecido. Então, dá para entender mais ou menos aí o que é essa figura do resgatador? Ele podia comprar a pessoa, ele podia comprar a terra e ele podia dar sequência à família daquele que havia morrido. Então é dentro desse contexto que nós estamos vendo. Quando Noemi identifica Boaz, ela diz: ele é o nosso Goel, ele é um dos nossos resgatadores. Pode ser ele, mas podiam ser outros, mas pode ser ele. E aí no versículo 1 aí do capítulo 3, nós vemos Noemi pensando em como trazer conforto para a vida de Ruth. Veja, não é só um pensamento egoísta, ele vai me salvar. Noemi não está fazendo isso. Noemi está dizendo: olha, eu preciso, é minha obrigação cuidar de você. Olha de novo o versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, preste atenção, ela chama Noemi de filha. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Aqui está um conceito que é muito importante nós entendemos, queridos, que a família deve ser esse lugar seguro. A família deve ser esse ambiente de acolhimento, de segurança, de proteção. A palavra aqui, que é traduzida aqui como lugar seguro, é a mesma palavra que vai aparecer lá no capítulo 1, no versículo 9, quando Noemi chama as suas noras e diz: olha, voltem para a casa dos seus pais para que vocês tenham um lugar seguro. O versículo 9 diz: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Falando: senhora, vão se casar, voltem para a casa dos seus pais, depois se casem de novo e aí vocês vão ter uma família e lá vocês estarão seguras. Noemi agora na terra de Israel está tentando fazer isso com Ruth. Olha, vamos tentar ver com que você se case com Boaz para que você encontre segurança. A família deveria ser esse lugar onde nós encontramos segurança. Infelizmente nos dias de hoje, muitas famílias são um lugar de insegurança. Muita gente nem gosta de voltar para casa, porque ao invés de chegar em casa e encontrar um ambiente de acolhimento, segurança e proteção, encontra um ambiente que não gostaria de estar por mais de 5 minutos, que gosta de ficar fora, que gosta de ficar com os amigos, ou que gosta de ficar com o trabalho, e quando chega a hora de voltar para casa, volta para casa com peso, seja homem, seja mulher, porque não encontra em casa um ambiente de segurança e de carinho. Dentro da mentalidade de Israel não era assim. Noemi está dizendo: não, a casa é o lugar onde há proteção, onde há amor. Isso deveria nos chamar muita atenção, queridos, que nós precisamos construir o nosso lar como sendo esse lugar de carinho, de segurança, de proteção. Os maridos tratando bem as suas esposas,
dando a elas proteção e segurança. E as esposas tratando bem os seus maridos, dando a eles um ambiente de proteção e segurança. Os pais dando aos seus filhos um ambiente de proteção e segurança. Noemi está fazendo aquilo que era incomum para uma mulher. Quem fazia isso geralmente era o homem, o pai. Mas lembre-se, Noemi é viúva. Então agora ela se vê na obrigação do pai de prover à sua filha um casamento para que ela esteja segura. Noemi então está tentando cuidar. E aí o que ela vai fazer? Nós começamos agora a perceber o romance acontecendo. E do versículo 1 em diante, aí, do capítulo 3, nós vamos vendo essa história se desenrolando e um romance vai começar a acontecer. Veja lá no versículo 2. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. E aqui vem o conselho de Noemi à sua nora Ruth: lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Noemi está dizendo: agora é a hora do banho. Toma um banho, fica cheirosinha, vai lá encontrar com Boaz, vai lá conversar com Boaz, mas vai bonita, vai cheirosa. Veja, tomar banho não era algo muito comum nessa época. A gente pensa em nós, né? Eu acho que todo mundo aqui toma banho pelo menos uma vez por dia, né? Eu vou julgar que sim, né? Nós estamos acostumados com banhos diários. Alguns vão dizer que essa cultura de banhos diários vem dos indígenas. E aí a nossa cultura pegou isso dos indígenas, então tomamos banho todos os dias. Mas isso não é comum em todos os lugares do mundo, não. Principalmente nessa época no mundo antigo. Tomar banho era um evento. Não havia água encanada, não havia assim águas tão próximas. Então tomar banho era para ocasiões especiais. E Noemi está falando para sua nora: vai tomar um banho. Passa aí um perfuminho legal para você encontrar com o Boaz. Aqui é um conselho de alguém mais velho que entende como é que os homens se comportam. Os homens são atraídos pelos olhos, são atraídos pelo olfato, são atraídos por aquilo que vem, que percebe. E aqui simplesmente Noemi está usando o jeitinho humano de tentar atrair um esposo para Ruth. Então toma aí um banho. Mas não só isso, olha lá na segunda parte do versículo 3, ela diz: mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Então a primeira dica de Noemi para sua nora é: vai cheirosinha, dá uma arrumada, passa aí uns produtos de beleza, passa aí um Boticário, um Mary Kay, vai lá, compra um perfuminho, usa um perfuminho e vai cheirosinha. Mas não só isso, seja discreta. O homem está lá trabalhando, diz o texto aqui que ele estava na eira, malhando ali a cevada. A eira era um local um pouco mais elevado, de chão batido, um chão duro, às vezes com pedras no chão, onde ficavam os trabalhadores, às vezes só com marretas grandes de madeira ou com animais. E ali então se colocava o trigo no chão ou a cevada no chão, e aí iam pisoteando aquilo com os animais. Ou então tinha uma tábua que era incrustada de pedras, que ia como se fosse uma prancha. Alguém subia naquela prancha e o outro ia puxando ali o burrinho, e ele ia passando sobre o trigo. E aí a pedra da tábua com o chão ia tirando a semente da palha. Era isso que era a eira. Fazia isso ou com a força manual ou com a força de animais. E depois de ter trilhado tudo ali, depois de ter passado ali com os animais, ou só com os cascos dos animais, ou com as marretas, então pegava-se como que um forcado, aqueles tridentes, e começava a jogar para cima, para que o vento pudesse soprar a palha e caísse somente os grãos. Por isso a eira ficava geralmente em um lugar bem aberto, em um lugar mais elevado, e uma brisa constante, principalmente no fim da tarde, no início da noite. Começava-se então a jogar o trigo ou a cevada, para que a palha fosse levada fora. Então ali era um ambiente de trabalho braçal. E a sogra aqui de Ruth fala: olha, vai, mas espera, não chega lá assim muito espalhafatosa. Espera o homem parar de trabalhar, espera ele terminar de comer, espera ele terminar de beber, e quando ele estiver tranquilo, descansado,
aí você vai falar com ele, aí você vai conversar com ele. Aqui tem mais um segredo aí para a vida humana, né? Um segredo para o relacionamento. Às vezes, dentro de uma relação entre marido e esposa, não há muita compreensão, porque os momentos em que se escolhe para falar não são os melhores. O momento de apresentar uma necessidade, ou apresentar um problema, é o momento em que a cabeça está cheia. Não deu tempo nem de descansar. Às vezes o marido trabalhou o dia inteiro, às vezes no pesado. Na hora que ele põe o pé, porta dentro, a mulher já começa a dizer: você não sabe o que o seu filho fez. O homem nem entrou em casa ainda, está com a cabeça cheia, quer um banho, quer comer alguma coisa, e de repente já ouve: você não sabe o que o seu filho fez. De repente começa a briga e nem se sabe onde começou a briga. Às vezes isso acontece também na contramão. Às vezes é a esposa que passou um dia também apertado e o marido chega e já joga um monte de problemas em cima dela. E aí começam as crises, começa a discussão. Noemi está ensinando um segredo para qualquer relacionamento funcionar: espere a hora certa de falar. A gente está fazendo uma série aqui aos domingos sobre nós e a boca grande, né? Eu e a boca grande, de saber a hora certa de falar. E Noemi fala para sua nora: olha, seja discreta, não seja inconveniente. Espera, ele está trabalhando pesado, então espera ele comer, espera ele beber, espera ele descansar. Verso 4: quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Primeiro ela diz: olha, não se deixe notar, seja discreta. Depois ela diz: olha, fica prestando atenção na hora que ele terminar de comer. Aí você fica seguindo ele com os olhos para ver onde é que ele vai deitar. Aí você vai lá. E por que ela tem que fazer isso? É algo muito prático. Não tinha energia elétrica, era tudo muito escuro. Não era só Boaz que estava ali, tinha muito mais gente trabalhando ali. Se ela perdesse Boaz de vista, ela podia chegar no cara errado. Então fica olhando, onde é que ele vai deitar? Na hora que ele deitar, você vai lá, deita nos pés dele e descobre os pés dele. E qual que é o segredo de descobrir os pés? Qual que é o traço cultural de descobrir os pés? Não tem traço cultural nenhum não. É para que à noite, quando tiver frio, ele vai acordar. O pé está descoberto. Ficou frio, ele vai acordar. E na hora que ele acordar, aí você fala com ele. Aí Noemi diz para ela: e aí você vê o que vai acontecer. Deixa rolar. Veja, alguns podem olhar para esse texto e pensar: isso aqui é uma sugestão de Noemi para algo além de uma conversa. É uma sugestão de Noemi, talvez, de mais uma vez, como quando eles foram para Moabe, de dar um jeitinho nas coisas, de tentar fazer com que aconteça alguma coisa e então o homem se sinta obrigado em casar com Ruth. Talvez isso tenha passado pela cabeça de Noemi. Ou talvez ela simplesmente está dizendo isso para que haja ali um momento de privacidade, para que, caso não dê certo, o nome de Ruth não seja envergonhado. Ela foi lá e pediu ele em casamento. Exatamente isso. Ela está indo pedir aquele homem em casamento, algo que era muito incomum dentro desse contexto. E de repente ele diz: não vou me casar com você. Ela sai envergonhada, sai como aquela que pediu em casamento e o homem não quis casar com ela. Não, vai na privacidade. E aí quando ele acordar, vocês vão conversar. Diante disso então, diante do cupido aqui, diante da Noemi casamenteira, né? Noemi casamenteira tentando dar um jeito. Tem muita gente que hoje em dia acha que é casamenteiro, né? Às vezes pega um texto como esse aqui e fala assim: tá vendo? Ela deu uma ajudinha, também vou dar uma ajudinha. Mas toma cuidado com isso. Às vezes Deus pode sim despertar alguém para poder falar: abre seu olho, tem fulano, ia ser tão bonitinho vocês dois juntos. Às vezes isso acontece, mas cuidado para que você não se coloque onde Deus não quer que você esteja. O texto de Cantares, capítulo 8, vai dizer que nós não devemos despertar o amor antes do tempo, não devemos incomodar o amor antes da hora. E às vezes tem gente que tenta incomodar o amor antes da hora. Talvez um casal que até chegaria ali a conversar no futuro, mas de tanto que os outros ficam falando a respeito disso, um pega ranço do outro e daqui a pouco não tem mais nada. Cuidado com esse negócio de casamenteiro. Noemi aqui está tentando ajudar a sua nora. E Ruth vai dar ouvidos aí à sua nora no versículo 5. Verso 5 diz: respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber e ficou alegre, a ideia de alegre aqui não é bêbado, tá? A ideia de alegre é a ideia de satisfeito. A ideia de trabalhei o dia inteiro, agora comi, agora bebi, ufa, estou satisfeito. Já teve essa sensação de chegar em casa? Depois de um dia cansativo, você não vê a hora de ir embora.
não vê a hora de chegar em casa. Aí chega em casa, cansado, tira o sapato, sobe aquele aroma maravilhoso, mas você estica os pezinhos ali, daqui a pouco você vai lá, come, toma ali um suquinho, ou uma Coca-Cola para quem gosta, dá uma descansada e fala, ufa, até que enfim, estou em casa, estou satisfeito. Essa é a ideia do texto. Chegou, comeu, ficou satisfeito. Versículo 7, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aqui vemos então a atitude de Ruth. Ela vai e faz tudo aquilo que a sua sogra havia instruído. Ela espera o homem terminar de comer, vai dormir, deita ali, descobre o pezinho dele, chega à noite, dá um friozinho. A ideia de se assustar aqui não é só a ideia de se assustar com a cena, mas é o próprio arrepio do frio da noite. Se arrepiou, acordou, viu a mulher diante de si. Na verdade, viu um vulto diante de si, estava escuro. Tanto que ele pergunta, quem é que está aí? Veja, Ruth e Boaz já haviam passado longos tempos juntos. Ela começa ali no início da colheita, e cerca de 3, 4 meses é o tempo dessa colheita. E enquanto está acontecendo a colheita, ele disse, olha, você pode ficar até o final da colheita. Ela tem ali uma convivência com ele conhece a cara de Ruth, ele sabe quem é Ruth. Mas de repente, no meio da noite, o cara estava dormindo, de repente acorda e vê um vulto na frente dele, é claro que vai se assustar. E está lá Ruth, e ele pergunta, quem é que está aí? E ela se identifica, eu sou Ruth. Mas diferente daquilo que a sogra tinha dito para ela, ela faz algo bem diferente. A sogra disse, espera que ele fale. Mas não, Ruth fala. E o que é que Ruth fala aí? Verso 9. Quem é você? Perguntou ele. Aí a resposta de Ruth, sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aqui ela fala, olha, eu vim aqui porque eu quero me casar contigo. Essa é a ideia de estenda a sua capa, é a ideia de proteja-me. Uma outra tradução mais literal seria coloque as suas asas ao meu redor. Essa é uma expressão idiomática, coloque as suas asas ao meu redor, é a ideia de proteção. No capítulo 2, capítulo anterior, quando Ruth se encontra com Boaz, no verso 12 diz o seguinte, Boaz diz a Ruth, o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quando Boaz fica sabendo da história de Ruth, ele diz, olha, que Deus te abençoe, e que Deus dê a você, que Ele recompense a você, por todo o seu esforço, porque você agora está debaixo das asas do Deus de Israel. E quando agora nós vemos nesse texto aqui, Ruth falando com Boaz, ela diz, coloque as suas asas ao meu redor. Boaz disse para ela, olha, você está agora debaixo de uma aliança com Deus, e Deus cuidará de você. E agora Ruth está dizendo para Boaz, pois é, e Deus vai cuidar de mim através de você. Assim como Deus colocou as asas sobre mim, eu estou sendo protegida por Ele, eu quero ser protegida por Deus através de você. Olha que cantada bonita, gente. Olha só, mulher de fibra, né? Ela que pede o homem em casamento, e ela dá uma palavra bonita dessa, me protege, cuida de mim. Aí você fala assim, mas por que é que ele não fez isso? Nós vamos ver mais à frente que Boaz não era o único possível resgatador de Ruth. Talvez ele ficou esperando que os outros reclamassem, né, o direito de se casar com Ruth. Ruth era uma mulher jovem e não fez. Mas o que nós vemos aqui é alguém que se coloca humildemente diante de Boaz e diz, venha me proteger, coloque as suas asas sobre mim. Agora veja a sequência, o que é que Boaz diz para Ruth. No verso 10, Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Olha só que homem. Boaz é um homem para casar. Boaz é um homem para casar. Noemi tenta fazer com que Ruth chame a atenção de Boaz pelos olhos, pelo cheiro, né?
Noemi diz para Ruth: olha, toma um banho, passa perfume, e chega lá bonitona, vista-se com roupa assim bonita, você vai chamar a atenção dele. Mas o que chama a atenção de Ruth, ou o que chama a atenção de Boaz a respeito de Ruth, é o seu caráter. Ele diz: olha, você é mesmo abençoada, a sua índole é conhecida. Além de você sair da sua terra, além de você sair da casa dos seus pais para acompanhar sua sogra numa terra estrangeira, onde vocês duas iam passar necessidades juntas, além de você trabalhar em favor da sua sogra com tamanha fidelidade, agora você está disposta a se casar com um estranho para que a sua sogra tenha uma vida liberta. Ele diz: olha, eu estou impressionado com a sua vida. E ele diz ainda no versículo 10, ele diz: você podia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres, você podia ter casado com outros. Boaz já era mais velho, Ruth era uma jovem. Ele diz: você podia ter ido atrás dos jovens, casado com ricos ou pobres, tinha gente aí para você casar. Você podia ter casado com os ricos por interesse, ou ter casado com os pobres simplesmente por vontade, por luxúria ou por qualquer outro motivo. Mas você veio até mim para que a sua sogra possa ter uma vida liberta. Ele então fica feliz com a postura, e ele então abençoa a Ruth. Ele honra Ruth com as suas palavras. Esse é o tipo de relacionamento que um homem deveria ter com uma mulher. Esse é o tipo de visão que um homem deveria buscar em uma mulher. Na nossa geração, o que mais atrai de fato os homens são as aparências. O que mais os jovens nos dias de hoje e os solteiros nos dias de hoje procuram são aparências, coisas que lhes chamem a atenção do lado de fora. Poucos são aqueles que se preocupam de fato com o caráter, mesmo porque dentro de ambientes de relacionamento como os que se vivem hoje, tão rápidos, em que as pessoas logo já estão se ajuntando, poucos se quer saber a respeito do caráter do indivíduo. Dizia-se antigamente que se você quiser conhecer alguém, tem que comer 1 quilo de sal, né, Varley? Era isso? Come 1 quilo de sal com a pessoa. Ou seja, tenha tempo, observe, vão se conhecendo. Mas hoje se coloca em primeiro lugar as aparências e por último o caráter. Boaz não é um homem desse tipo. Boaz é um homem para casar. É um homem que não está ligado somente nas aparências. É um homem que vê caráter. É um homem que nota características que são internas. E Ruth não é só uma mulherzinha bonita do lado de fora. Ela é uma mulher trabalhadora. Ela é uma mulher fiel. Esse deveria ser o padrão para os filhos de Deus. Homens e mulheres que se importam com o outro e que não estão atrás simplesmente de uma carcaça boa e perfeita, uma carcaça bonita e cheirosa, mas estão atrás de uma pessoa inteira que principalmente ame a Deus e sirva a Deus. Nós vemos aqui uma mulher, Ruth, que vem de um passado pouco conhecido, de uma terra estrangeira de caráter duvidoso, mas que agora se submete às leis do Senhor, que agora se converteu ao Deus de Israel e quer viver debaixo das asas do Deus de Israel, e agora vive de maneira assim elogiosa, ao ponto de no texto aqui ela ser chamada por Boaz, no versículo 11, no final do versículo 11 diz que todos os meus concidadãos, Boaz está dizendo, sabem que você é uma mulher virtuosa. Diz: olha, eu conheço a sua fama, e a sua fama é que você é uma mulher virtuosa. Todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa. O livro de Ruth está aqui na nossa Bíblia, depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. Mas há outros arranjos da Bíblia hebraica. Em alguns momentos o livro de Ruth, em outros arranjos da Bíblia hebraica, aparece logo depois do livro de Provérbios. E lembra qual é o último capítulo do livro de Provérbios? É o capítulo que fala sobre a mulher virtuosa. E o texto diz que quem a encontra um grande tesouro mais valioso do que rubis. E aí termina o livro de Provérbios e já vem o livro de Ruth, a mulher virtuosa. Não é assim que está à disposição na nossa Bíblia, mas é bom a gente saber que tem esse outro tipo de disposição. Então, Boaz é esse que olha para Ruth e abençoa, honra a sua imagem, e no versículo 11 diz: agora minha filha, não tenha medo. Ele a encoraja, ele a recebe, ele não a expulsa, ele não a humilha, ele não diz: sai daqui, sua moabita. Ele não diz: olha, não tenho nada com você. Não, ao contrário, ele diz: tenha coragem,
Ele encoraja com as suas palavras. Ruth tinha motivos para temer. Ruth tinha motivos. Ela podia ser deixada de lado. Eles se conheciam, mas agora ela está colocando tudo em risco. Havia ali uma certa amizade, um favor de Boaz em relação a Ruth, mas agora ela está colocando tudo em risco. Ele podia simplesmente enxotá-la dali e dizer: olha, você não pode mais nem ficar perto daqui, nem perto das minhas coisas. Ou podia simplesmente abusar dela, abusar da sua pessoa e da sua boa vontade e jogá-la para fora. E ainda por cima, colocá-la numa posição em que ninguém mais a quereria. Ela está colocando tudo a perder aqui, na tentativa de salvar a sua sogra. Mas ele disse: não tenha medo, eu vou fazer tudo aquilo que você pediu. Veja, isso é um eco do versículo 5 desse mesmo capítulo. Quando Noemi diz para ela todas as instruções, Ruth diz para Noemi: eu vou fazer tudo isso que você pediu. E agora, como resposta, Boaz diz a ela: eu vou fazer tudo isso que você pediu, eu vou cuidar de você. Aí no versículo 12, essa história parece que está bem bacana, bem bonita. Fala assim: uau, agora sim, né? Pode tocar até a musiquinha de fundo. Ela vai lá toda temerosa, à noite, com medo: será que ele vai me aceitar? Será que ele não vai me aceitar? E ele diz: não tenha medo, eu vou fazer tudo aquilo que você pediu. Aí você fala assim: pronto, agora eles vão dar um beijinho e vai subir as letrinhas e vai dizer que eles viveram felizes para sempre. Não, tem agora um momento de tensão. Olha o verso 12. O verso 12 diz: é verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Agora então há um momento de tensão. Ele diz: tudo bem, eu sou o resgatador, mas há um resgatador ainda mais próximo. Há um nível de hierarquia e ele tem a primazia. Se ele disser que quer casar com você, eu não posso fazer nada. Poxa, estava indo tão bem, né? Estava tão bonita essa história. Agora há um problema. Ele diz: olha, pela manhã a gente vai resolver isso. Se ele quiser te resgatar, eu não posso fazer nada, que ele a resgate. Mas se ele não desejar fazer isso, olha, eu vou cuidar de você. É um momento de tensão. Mas ainda assim, no versículo 14, nós vemos ele protegendo a honra de Ruth. Diz o texto: ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despojou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os seus ombros. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Veja, Boaz ainda se preocupa com a honra de Ruth. Fala: olha, está muito tarde, não vai embora agora, é perigoso. Uma moça não deve sair aí mais de meia-noite na rua. Era o tempo dos juízes, cada um fazia as coisas de acordo com a sua vontade. Ela podia ser assaltada ou coisa pior. Diz: fica aqui até pela manhã, e de manhã você vai embora. E diz o texto que logo pela manhãzinha, então, ela se levanta para não ser reconhecida, para que isso não traga nem problemas para ela, nem problemas para Boaz. Nada aconteceu, mas o que as pessoas podem pensar ao ver Ruth saindo da presença de Boaz? Ele ainda tem então essa ação de proteger a sua honra, dizendo: olha, toma, leva essa aqui para sua sogra. Caso alguém vai parar ela, então vai pensar que ela foi simplesmente buscar mais cevada. Mas além disso, ele está dando para ela um presente. Está dando mais um cuidado para ela e para sua sogra, e as despedindo em paz. E quando ela chega em casa então e conta tudo isso, a sua sogra, a Noemi, ela diz: olha, verso 18 novamente: espere. Noemi diz para sua filha: espere, até saber o que acontecerá. Sem dúvidas, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Essa é uma história bonita, uma história de um romance que está acontecendo e que trará libertação, não só para Noemi, mas também para Ruth. Eu disse que essa história, além de ser uma bela história, é uma história que fala a respeito de nós, porque além de ser um romance de reciprocidade, é também um romance representativo. Na verdade, toda a relação entre um homem e uma mulher, ela não é um fim em si mesmo. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, não só para que eles se completem,
Mas há um valor ainda maior no casamento, que é o valor de demonstrar aquilo que Deus tem para o seu povo. Paulo explica isso em Efésios capítulo 5, versículo 31, dizendo que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E no verso 32 ele diz: este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja. O casamento é essa relação que deve ser o mais próximo possível da perfeição, porque é o palco da glória de Deus. O casamento é aquilo que ilustra o amor de Deus por seu povo e o amor que o seu povo deve ter por Deus. A relação de um marido com sua esposa e da esposa com seu marido deveria evidenciar para todo mundo, quando se falasse do Evangelho, dizer: o tratamento que Deus dá ao seu povo é o mesmo tratamento que nós encontramos em uma família onde o marido ama a sua esposa sacrificialmente e onde a esposa se submete ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. A família deveria apontar para isso. E aqui nós vemos na família que está prestes a ser constituída, nós vemos uma figura muito forte de Cristo Jesus. Nós vemos aqui em Boaz a própria figura de Jesus. Assim como Noemi, na verdade Ruth, assim como Ruth tem que chegar aos pés de Boaz, tem que dizer: olha, eu quero ter um pacto com você, eu quero ter uma aliança com você, eu quero estar debaixo das suas asas, eu quero estar debaixo da sua capa, eu quero entrar numa aliança com você. Assim nós também devemos chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sei que eu necessito da tua graça, eu sei que eu necessito ter um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu quero ter um relacionamento de intimidade, de comunhão com o Senhor. Assim como Ruth tinha que fazer isso com Boaz, nós precisamos nos achegar a Cristo. Cristo é o nosso Goel, Cristo é o nosso resgatador, é Ele que tem o poder de nos comprar da escravidão. A Bíblia diz que nós andávamos anteriormente como escravos dos nossos próprios desejos, como escravos de Satanás, fazíamos parte do reino das trevas, mas por meio de Cristo Jesus, pelo pagamento de Cristo Jesus, nós podemos ser resgatados, comprados, já não mais vivemos em escravidão. Mas para que isso aconteça, lembre-se, precisa ser um parente próximo, um parente de sangue. Precisa ser alguém que tenha condições para fazer isso. E tem que ser alguém que tenha vontade de fazer isso. É por isso que Cristo Jesus teve que se tornar homem. É por isso que Deus teve que se vestir de carne, teve que se fazer semelhante a nós, para que, sendo nosso parente próximo e tendo condições de arcar com a nossa dívida e tendo vontade de arcar com a nossa dívida, pudesse nos comprar da escravidão para nos tornarmos livres em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem pode nos comprar a nossa terra de volta. Deus nos criou para o mundo. Deus nos criou para administrar o mundo, mas quando o pecado entrou no mundo, o mundo foi distorcido, a criação foi maculada e o homem agora tem o seu domínio quebrado com a terra. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado, Satanás diz a ele: olha, se você se prostrar e me adorar, eu posso te dar todos os reinos desse mundo. Lucas vai dizer, dentro dessa mesma passagem, também no capítulo 4, que Satanás diz: eu posso te dar, porque a mim me foi dado o domínio sobre a terra. O pecado faz com que esse domínio sobre a terra seja corrompido, de forma que Satanás hoje é chamado de o príncipe deste século. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus com o alto preço, nos resgata a nossa terra, de forma que nós podemos viver o reino de Deus aqui e agora, e de maneira muito mais completa, em novos céus e em nova terra. A terra que nós perdemos pelo pecado, hoje em Cristo Jesus, nós temos ela de volta. Nós podemos exercer novamente domínio, podemos ter de novo cuidado sobre esse mundo criado por Deus, até aquele grande dia onde teremos para sempre a nossa vida guardada no Senhor, em novos céus e em nova terra. E mais, Jesus é o nosso Goel porque Ele dá continuidade ao nome da família. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dEle. Deus nos criou para sermos sua família, mas o pecado maculou isso. E se não fosse a vontade de Cristo, se não fosse a obra redentora de Cristo, o nosso nome poderia ser varrido da face da terra.
Mas Cristo, sendo o nosso resgatador, dá continuidade ao nosso nome, dá continuidade à família de Deus. Quando nós olhamos para Boaz, vemos a figura de Jesus. Como Ruth, nós precisamos nos achegar a Cristo, pedindo que Ele nos cubra. E como Boaz, Jesus é esse que nos encoraja, que nos conforta. Ao invés de termos medo ao nos achegarmos diante do Senhor, Ele diz: não temas. Ruth chega a Boaz e ele diz: não tenha medo. E quando nós chegamos com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas transgressões diante do Senhor, Ele diz: não temas. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a condição que Cristo nos chama a estarmos diante dEle? Ele diz: limpe-se completamente. Ele diz: perfume-se completamente. Foi essa a dica que Noemi deu para Ruth. Mas Jesus diz: não, venha a mim, você do jeito que você está, com as suas debilidades, com as suas dores, com as suas dificuldades, venha a mim. Eu não espero que você esteja limpo para vir a mim. Venha a mim sujo do jeito que você está, e eu vou te limpar, eu vou te curar, eu vou te sarar. É um processo em que Ele caminha conosco e Ele vai nos limpando. Nós precisamos nos achegar ao Senhor, e quando nos achegamos ao Senhor, Ele não nos lança fora, Ele não nos manda embora. Ele diz: tenha coragem, fique comigo, não precisa ter medo. Ele nos conforta, Ele nos consola. Ele também se compromete conosco, assim como Boaz se comprometeu com Ruth e disse para ela: isso será resolvido, fique tranquila. Ele diz: eu juro pelo Senhor, isso será resolvido. O Senhor nos dá garantias: fique tranquilo, isso será resolvido. A nossa crise existencial, fique tranquilo, isso será resolvido. E como um sinal disso, Ele nos dá presentes, Ele nos dá dons, Ele nos dá talento, mas Ele nos dá o maior de todos os presentes. Ele nos dá o seu Espírito Santo. Ele nos dá o seu Espírito Santo, que nos sustenta todos os dias. Boaz disse para Ruth: olha, volte para casa, a gente ainda não consegue resolver isso agora, ainda não dá para resolver de uma vez por todas, mas olha, está aqui uma provisão para agora, está aqui um pouco de sustento para agora, isso aqui vai te ajudar agora. E saiba, Cristo também fala isso conosco. Um dia, tudo será feito completo. Um dia, isso será resolvido de uma vez por todas. Um dia, mas ainda não. Ainda não chegou esse dia. Jesus diz: olha, ainda existem coisas que precisam ser feitas antes. Assim como Boaz disse: olha, eu preciso resolver algo antes. Eu não sou o mais próximo, eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar, mas eu vou resolver. Calma. Jesus disse isso também para os seus discípulos: olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, tudo será resolvido de uma vez por todas. Mas enquanto isso não acontece, toma aqui provisão. Toma provisão para o hoje, toma sustento para o hoje. Assim como Boaz deu 6 medidas de cevada para Ruth, para que ela se alimentasse com a sua sogra, Jesus nos dá as nossas porções diárias da sua graça. O pão de cada dia, o pão espiritual, o pão emocional, o pão material. O Senhor cuida de nós dia após dia, até aquele grande dia em que tudo será feito completo de uma vez por todas. E quando nós olhamos aí para o último versículo do capítulo 3, nós vemos qual deve ser a nossa expectativa enquanto cristãos. No verso 3 nós vemos Noemi falando conosco, e Noemi diz para nós: agora espere até ver o que vai acontecer, até saber o que vai acontecer, porque sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão. É isso que o Senhor fala para nós. Olha, a libertação está chegando, a redenção completa está chegando, mas há algumas coisas que precisam ser feitas antes. E enquanto isso não acontece, toma aqui provisão diária. E a gente pode ter essa mesma expectativa que Ruth estava tendo, ouvindo de Noemi: espere, tenha expectativa, tenha esperança, porque Ele não vai descansar até que tudo esteja cumprido. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele não dormita, Ele não descansa, Ele não cochila. Ele continua a cuidar de nós até aquele dia. Nós somos resgatados já, mas ainda não. Há uma promessa, ela acontecerá
Mas espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Tenha expectativas, tenha esperança. Jesus diz isso de maneira tão clara em João capítulo 14. No verso 1 ele diz: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus diz: espera, espera. Não fiquem com medo, não se atemorizem. Eu vou preparar um lugar, eu volto, eu vou pegar vocês, vou levar vocês comigo. E lá no versículo 18, do mesmo capítulo, Jesus vai dizer: e eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus promete o Espírito Santo, como Boaz que dá o alimento, dá o sustento para aqueles dias, até que tudo se resolva. Enquanto a nossa redenção completa não chega, nós continuamos a ser sustentados pelo Senhor. E somos sustentados não só materialmente, somos sustentados também pela sua promessa. Assim como Boaz disse: eu vou resolver. E Noemi com toda a segurança diz: ele não vai descansar enquanto não resolver. O caráter dele é assim. Hoje nós podemos dizer a mesma coisa a respeito de Cristo. Jesus disse: eu vou resolver. Espera, eu vou resolver. E nós podemos dizer, assim como Noemi disse: ele não vai descansar até que tudo se resolva. Amém, queridos? Esse é um grande romance. E nós estamos dentro de um grande romance. Deus em um romance com o seu povo. E enquanto esse dia completo não chega, nós continuamos a esperar com paciência e confiar no caráter daquele que prometeu. E enquanto aguardamos, experimentamos do suprimento diário do Senhor nas nossas vidas. Na próxima semana nós vamos encerrar, provavelmente, e nós vamos ver como é que vai terminar essa história, né? Agora está aqui no momento de suspense. Será que Boaz se casará com Ruth? Será que o outro resgatador vai requerer o seu direito? Isso você vê nas cenas dos próximos capítulos. Ou leia em casa assim que chegar o capítulo 4. Que o Senhor nos abençoe e nos aplique essa palavra ao coração, em nome de Jesus. Amém?